Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, segunda-feira, 8ª de Natal, e a igreja hoje nos convida a celebrar o primeiro mártir do cristianismo, o diácono Santo Estevão. Quero, meditando essa palavra, rezar também por todos os diáconos transitórios e permanentes da nossa igreja, homens que realizam um trabalho tão dedicado ao serviço da caridade da palavra. De modo muito particular, aos 3 diáconos permanentes da minha paróquia, o diácono Paulo, o diácono Justino, o diácono Carlos Augusto, e também ao Marcos e ao Antônio, que estão se preparando para o diaconato permanente. E eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra de Deus e, por intercessão de Santo Estevão, meditá-la. Palavra essa que está em Mateus, capítulo 10, versículos de 17 a 22. Naquele tempo, disse Jesus aos seus apóstolos: Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por causa de mim, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em como falar ou com o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, tem a cena de um filme que eu assisti que me chama muita atenção, sobretudo em relação à festa que estamos celebrando hoje, a memória de Santo Estevão. O filme Paulo, Apóstolo de Cristo. No início do filme, Paulo é um dos que está ali no apedrejamento de Estevão. Paulo fica à distância. O filme não lhe mostra com uma pedra na mão atirando-a sobre Estevão. Mas Paulo observa Estevão morrer, ouve Estevão glorificar a Deus e suplicar ao Senhor o perdão para aqueles que o matam. Paulo se sente tocado por aquilo, ainda que vá perseguir cristãos. Mas Paulo percebe que a fé que ele agora persegue é muito mais forte que o judaísmo. É uma fé viva, não é uma fé de preceitos, mas é uma fé que levou Estevão a dar a sua vida sem murmurar. Levou Estevão, inclusive, a rezar, suplicando o perdão de Deus para os seus algozes. Paulo, depois, vai reconhecer o sacrifício de Estevão como sendo um sacrifício semelhante ao de Cristo. Deu a vida pela conversão e o perdão de muitos. Hoje nós celebramos esse homem, o primeiro diácono da igreja, Santo Estevão, esse homem que pregou sem temor, que deu a sua vida, esse homem no qual se cumpriu essa palavra de Jesus, de que nós seremos odiados, perseguidos, caluniados, mortos, seremos entregues pelos nossos próprios familiares, seremos levados diante de reis e tribunais, mas se perseverarmos, receberemos a vida eterna. Irmão, irmã, nós vivemos tempos muito difíceis. Apesar de as pessoas dizerem que nós vivemos num tempo de democracia, de liberdade, em grande parte do nosso mundo, apesar de dizerem que todos devem ser acolhidos, respeitados, querem enfiar goela abaixo certas ideologias, costumes e hábitos que são contrários à nossa fé, à moral cristã, aos nossos costumes, apesar de estarem fazendo isso, há perseguição. Velada, mas há perseguição. O discurso é um, mas a prática é outra completamente diferente. Quantas vezes nós já não fomos caguetados, entregues por pessoas que nós admiramos, pessoas que se diziam nossos amigos? Quantas vezes nós já fomos criticados pelos nossos familiares, pela nossa entrega a Deus, pelo trabalho que realizamos na igreja, pela força espiritual que nós trazemos conosco devido à nossa oração e à nossa vida sacramental. Quantas vezes nós já fomos ridicularizados por pessoas que nós considerávamos verdadeiros amigos,
Quantas vezes? Por causa da nossa fé. Há uma perseguição velada, que em pouco tempo, irmãos e irmãs, se tornará uma perseguição aberta, escancarada. Perseguem hoje os nossos valores, mas vai chegar o tempo, e não está longe, em que vão perseguir fisicamente a cada um de nós, que vão calar a nossa voz, que vão buscar matar muitos de nós, que vão nos trancar nas prisões, mas nós devemos perseverar até o fim, porque receberemos em prêmio a vida eterna. A perseguição sempre fez parte da vida cristã. A igreja, desde que começou a pregar o Evangelho, desde que começou a motivar homens e mulheres no caminho de conversão sincera para ganhar o céu, a igreja foi perseguida. E quando a igreja deixou de ser perseguida, a igreja deixou de produzir frutos espirituais. Cada vez que a igreja é perseguida, a fé dos cristãos autênticos e verdadeiros se fortalece. Cada vez que um cristão morre pela causa do Evangelho, seu sangue derramado sobre a terra faz nascer mais e mais cristãos. O mundo pode tentar, irmãos e irmãs, mas o Senhor é fiel na sua promessa. O Senhor disse a Pedro: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Se nós muitas vezes com os nossos pecados não conseguimos atrapalhar a obra de Deus, destruir a igreja e todo o projeto, não é o diabo, irmãos e irmãs, que é infinitas vezes inferior ao nosso Deus, que conseguirá fazê-lo. O Senhor é fiel à sua promessa. Ele disse aos apóstolos: eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor está no meio de nós e o Senhor quer nos capacitar para darmos um testemunho de vida, como foi o testemunho de Estevão. Peçamos a Santo Estevão hoje, que ele nos dê essa força interior de acreditarmos no Senhor, de proclamarmos a nossa fé e, ao chegar o dia da nossa partida, como ele, virmos o céu se abrir sobre nós e o Senhor nos acolher na sua glória. Que Deus te abençoe e até amanhã.